Durante toda a minha vida, achei que sabia exatamente o que me esperava após a morte. Acreditei com todas as forças que, ao dar meu último suspiro, despertaria na presença de Deus. Essa certeza vinha de uma vida inteira dedicada à Igreja Ortodoxa, à oração, ao jejum e ao serviço aos outros. Eu me preparei dia após dia para aquele momento, o instante sagrado em que minha alma deixaria o corpo e encontraria o Criador. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que realmente aconteceu. Meu nome é Padre Adrian. Desde jovem entreguei minha vida ao sacerdócio. Caminhei com minha comunidade por anos, ensinando, ouvindo, aconselhando, zelando pelas tradições que herdamos com tanto zelo dos que vieram antes. Meu compromisso era claro: conduzir almas ao caminho da salvação, proteger a fé da influência do mundo e manter viva a chama da verdade revelada nas Escrituras. Passei incontáveis horas em jejuns, estudos e orações. Meu cotidiano era feito de confissões, celebrações e sermões que alertavam sobre o pecado, sobre o arrependimento e sobre como este mundo é apenas uma breve travessia. A igreja era tudo para mim. Era minha vocação, minha missão, meu lar. E muitas vezes eu dizia às pessoas que a morte não devia ser temida, que era apenas a porta para a eternidade com Deus. E foi com esse pensamento que encarei meus últimos dias. Já fraco, consumido por um câncer implacável, eu sabia que o fim estava próximo. Os médicos haviam feito tudo o que podiam. Meu corpo já não respondia. Cada respiração era um esforço, como se a própria vida escorresse por entre meus dedos. Mas mesmo em meio à dor, havia paz. Eu havia feito tudo conforme o que acreditava ser a vontade de Deus. Me confessei, recebi os sacramentos, preparei minha alma. Minha família estava ao meu lado, minha irmã, meus sobrinhos e alguns poucos parentes próximos seguravam minhas mãos e rezavam baixinho, com lágrimas nos olhos. Meus irmãos sacerdotes também estavam lá, entoando salmos, ungindo-me com óleo, preparando-me para a partida. A oração de Jesus ecoava no quarto: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Aquelas palavras, ditas em uníssono, davam ao ambiente uma sensação sagrada, quase palpável. Um dos padres se inclinou sobre mim e murmurou com ternura: Padre Adrian, sua missão terminou. Você lutou o bom combate. Não tenha medo. Mas eu não tinha medo. Estava certo de que minha alma logo subiria e encontraria o Senhor. Só que quando meus olhos se fecharam para este mundo, o que encontrei do outro lado não foi o que eu esperava. Em vez da luz celestial, me vi cercado por uma escuridão densa e inquietante. Um vazio absoluto, frio, cheio de presenças invisíveis e ameaçadoras. Tudo o que eu cria pareceu ruir naquele instante. Foi então que ele apareceu, Jesus. Mas não como nas imagens suaves que costumamos ver. Havia em seu olhar uma urgência profunda, quase dolorosa. Ele me revelou algo que me tirou o chão. A igreja havia sido infiltrada e minha missão ainda não havia terminado. Eu precisava voltar. Havia uma mensagem a ser entregue, um alerta. E é por isso que estou aqui, contando tudo isso. Porque o que eu vivi não foi apenas uma experiência pessoal. Foi um chamado. E talvez também uma chance de abrir os olhos de quem ainda acredita que está tudo certo, quando, na verdade, algo muito maior está acontecendo diante dos nossos olhos. Eu sempre imaginei que, no instante em que meu coração parasse de bater, eu seria recebido pelos anjos. Passei a vida inteira dizendo às pessoas que os justos seriam acolhidos com paz divina, enquanto os que vivessem sem arrependimento tremeriam diante do julgamento de Cristo. Acreditei tanto nisso. Quando meus olhos começaram a se fechar e os sons do quarto foram sumindo, sussurrei uma última oração, entregando-me completamente a Deus. Em tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. E então, expirei. Mas ao invés da luz radiante que eu sempre esperei, houve apenas escuridão. Não havia brilho celestial, nem asas me conduzindo para o alto. Não senti aquele abraço de paz que tanto imaginei. Tudo o que encontrei foi silêncio, um vazio profundo. Alguma coisa estava errada. Eu sabia que estava morto. Disso eu tinha certeza, mas ao mesmo tempo ainda estava consciente. Era como se eu flutuasse, sem peso, sem rumo. A dor que me acompanhou por tantos meses havia desaparecido, mas junto com ela também foi embora o calor da vida. Onde estavam as promessas? O que havia acontecido com tudo aquilo que eu preguei por décadas? Um sentimento de pânico foi crescendo dentro de mim.
Eu não estava preparado para aquilo. Era diferente de tudo o que imaginei, de tudo o que ensinei. Tentei falar, mas não consegui emitir som. Tentei me mover, mas não havia direção, não havia chão, não havia forma. Era como estar solto num nada sem fim. A escuridão era tão imensa que parecia engolir até o tempo. E foi ali, perdido nesse nevoeiro denso e silencioso, que percebi algo, uma presença, invisível, mas muito real. Alguém ou algo me observava. A angústia apertou o peito da alma, que já não tinha corpo. A jornada não havia acabado, ela estava apenas começando. Eu estava morto, sim, disso não restava dúvida, mas o paraíso que tanto preguei não estava lá. Em vez da luz gloriosa de Deus, despertei num lugar cinzento, infinito, onde não havia céu, nem solo, nem paredes. Apenas uma névoa espessa, pesada, que parecia viva. O ar não era quente nem frio, mas me sufocava com seu vazio. Eu tentava entender onde estava, por que estava ali. Tinha consciência de tudo, até mais do que em vida. Mas era como um espírito à deriva. Nenhuma música de anjos, nenhuma rua de ouro, nenhuma alegria ou sensação de paz. Só o silêncio. Um silêncio que gritava dentro de mim. Será que eu estava errado esse tempo todo? Será que minha fé havia sido depositada no lugar errado? Essa pergunta latejava na minha consciência, enquanto uma sensação sombria e silenciosa tomava conta de tudo. Eu passei a vida me preparando para esse momento, e agora que ele chegou, nada era como eu pensei que seria. Eu tinha uma certeza inabalável. No momento em que meu corpo parasse, minha alma subiria diretamente para a presença de Cristo. Acreditei nisso com todo o meu ser, mas agora eu estava em lugar nenhum. Será que eu estava em Sheol, o lugar dos mortos, preso entre a vida e a eternidade? Ou Deus me livre, teria sido enganado por toda a minha vida? Tentei rezar, abri a boca, mas não saiu som algum. O silêncio era total, pesado, quase sufocante. E a cada instante que passava, era como se esse silêncio absorvesse até meus pensamentos, impedindo que se formassem por completo. Foi então que senti algo, ou melhor, alguns, uma presença, ou várias, pairando no ar. Começou com um sussurro distante, sem origem, quase como um arrepio que percorreu minha existência, mesmo eu já não tendo corpo. A sensação foi ficando mais intensa, mais opressora. Algo, ou alguém, me observava na escuridão. E não estavam longe, estavam se aproximando. Na tentativa de enxergar, forcei minha percepção, mas o nevoeiro era denso demais, como fumaça movida por ventos invisíveis. Até que, no meio daquela névoa cinzenta, eu vi sombras. Moviam-se de forma estranha, contorcendo-se como se fossem vivas. Não tinham rosto nem forma definida, mas estavam vivas. Disso eu tinha certeza. Caminhavam lentamente em minha direção, com um ritmo perturbador, como se saboreassem cada segundo do meu medo. E então os sussurros começaram. Baixos como folhas secas se arrastando, depois mais altos. Palavras que não conseguia entender. Eram vozes sobrepostas, falando uma língua que não era humana, nem divina. Um frio cortante tomou conta de mim. Tentei fugir, tentei escapar, mas como correr num lugar onde não há direção? As sombras não me atacaram. Se aproximavam lentamente, com uma paciência cruel. E no meio do desespero, uma pergunta me perfurou como uma lança. Será que aquele era o meu juízo? Será que mesmo depois de tantos anos servindo à igreja, eu havia falhado? Em silêncio, com toda a minha alma clamei: Senhor Jesus, salva-me. Mas a escuridão engoliu até essa oração. E então, quando as sombras estavam prestes a me alcançar, algo aconteceu. Um poder imenso me puxou para cima, como se me arrancasse das garras daquele vazio. E de repente, eu já não estava mais naquela vastidão cinzenta. Eu via o mundo. A terra se descortinava diante dos meus olhos, com cidades imensas, prédios que tocavam o céu e luzes que brilhavam como estrelas artificiais. À primeira vista, tudo parecia igual ao que deixei. Ruas movimentadas, casas de pé, igrejas com portas abertas. Mas bastou olhar um pouco mais fundo para perceber. Havia algo terrivelmente errado. Uma escuridão espessa, pegajosa, rastejava pelas ruas como uma névoa viva. Entrava pelas frestas. Se infiltrava nos prédios, envolvia as pessoas e ninguém parecia notar. Vi famílias reunidas, mas distantes entre si. Pais e filhos falando, mas sem se ouvirem de verdade. Seus rostos iluminados apenas pelo brilho frio das telas. O mundo seguia assim,
mas algo havia se perdido. E agora, vendo tudo de fora, com outros olhos, eu começava a entender. A escuridão que me rondou na morte já caminhava entre os vivos, e quase ninguém percebia. As pessoas andavam pelo mundo como sonâmbulas, completamente presas a distrações sem fim. Viviam suas rotinas como se tudo estivesse bem, sem perceber que, aos poucos, correntes invisíveis iam se apertando em volta delas. A escuridão sussurrava, e mesmo sem saber elas escutavam. Obedeciam sem perceber que estavam sendo conduzidas. Meus olhos se voltaram para as igrejas e meu coração se partiu. Algumas estavam fechadas, portas trancadas, altares cobertos de poeira, bancos vazios, um silêncio pesado pairando onde antes havia louvor. Lugares que um dia pulsaram com adoração sincera, agora pareciam túmulos de uma fé esquecida. Mas o pior nem eram essas. O mais doloroso foram as igrejas que, à primeira vista, pareciam vivas, estavam cheias, gente cantando, mãos erguidas, pregadores animados no púlpito. Mas, ao olhar com mais atenção, percebi a verdade por trás da aparência. A mesma escuridão que rastejava pelas ruas também havia entrado nesses lugares. Ela se infiltrou de forma sutil, quase imperceptível, mas estava lá. Muitos já não pregavam o evangelho. Falavam de conforto, de realização pessoal, de como Deus ama, mas nunca mencionavam o juízo. Prometiam bênçãos, mas nunca alertavam sobre o pecado. Suas palavras vinham bem moldadas, suaves, pensadas para agradar, não para confrontar. E o povo adorava isso. As músicas embalavam os corpos, mas não tocavam as almas. Era bonito, emocionante, mas vazio. Um show. A presença de Deus estava ausente, e ainda assim, ninguém notava. Vi igrejas que um dia defenderam a verdade agora se curvando ao mundo, com medo de desagradar. Passaram a aceitar o que antes era claramente errado. Torciam as escrituras para agradar os desejos humanos. Trocaram santidade por popularidade. Substituíram obediência por aceitação. Vi pastores que antes falavam com coragem agora calados, com medo de perder prestígio, seguidores, influência ou dinheiro. Algumas igrejas pareciam mais centros de entretenimento do que lugares de adoração. O evangelho ali havia sido diluído até se tornar nada. E o mais assustador de tudo, as pessoas estavam satisfeitas com isso. Tinham exatamente o que queriam. Uma religião que não exigia nada, que não confrontava, que não transformava. Então, no meio daquela visão, uma voz ecoou profunda, cheia de tristeza. Eles me honram com os lábios, mas seus corações estão longe de mim. Senti um arrepio. Será que eu mesmo fui cego a tudo isso em vida? Será que, no meu esforço por preservar a forma, por manter as tradições, acabei perdendo o verdadeiro sentido da fé que tentei defender com tanto zelo? Será que eu havia deixado passar tudo isso diante dos meus olhos? Será que, ao longo dos anos, confundi tradição com relacionamento vivo com Deus? Essa pergunta pesava sobre mim como uma rocha, esmagando meu peito. E diante dessa verdade tão dura, só consegui sussurrar: Senhor, ainda há esperança? A visão então mudou. No meio da escuridão, pequenos pontos de luz começaram a surgir. Eram encontros discretos, simples, muitas vezes escondidos, em casas, porões, igrejas subterrâneas. Ali poucas pessoas se reuniam, mas oravam com intensidade, com um fervor real. A fé delas era viva, sincera, sem máscaras. Não buscavam um Cristo moldado ao gosto do mundo, mas o Cristo verdadeiro, ainda que isso lhes custasse o conforto, a aceitação e até a própria liberdade. Esses homens e mulheres estavam sendo rejeitados, perseguidos, silenciados, mas não desistiam. Permaneciam firmes, mesmo chorando. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu precisava alertá-los, precisava contar o que tinha visto. E foi nesse momento que senti tudo ao meu redor mudar de novo, como se algo invisível me puxasse para algo maior, mais claro, mais brilhante. E então eu o vi. Fiquei imóvel, observando uma nova cena se formar diante de mim com uma clareza dolorosa. As igrejas ainda estavam de pé, suas estruturas intactas, portas abertas, tudo parecia em ordem por fora, mas por dentro faltava o essencial: a presença de Deus. Vi catedrais imensas, templos modernos com multidões, luzes, sons, aplausos, músicas bem ensaiadas, mas o Espírito do Senhor não estava lá. O povo cantava, se emocionava, até chorava, mas era tudo raso.
A adoração parecia um espetáculo, bonita por fora, vazia por dentro. Não havia arrependimento, não havia reverência. Faltava o quebrantamento, a entrega verdadeira diante do sagrado. Os pastores estavam lá confiantes, carismáticos, mas as palavras que saíam de suas bocas não carregavam peso espiritual. Era tudo bonito, bem falado, mas sem vida. Não eram pastores, eram artistas diante de uma plateia. Ao invés de pregar a cruz, ensinavam como ser feliz, como alcançar sucesso, como se sentir bem do jeito que estavam. Suas mensagens confortavam o ego, mas não tocavam a alma. Falavam de empoderamento, prosperidade, positividade, mas não de renúncia, santidade ou juízo. Vi também padres com vestes tradicionais, celebrando rituais antigos em igrejas históricas. Cantavam, queimavam incenso, recitavam orações milenares, mas algo estava apagado. A chama interior já não existia. Os gestos continuavam, mas a vida por trás deles havia se perdido. E o que mais me doeu, vi muitas igrejas que simplesmente haviam abandonado de vez a verdade bíblica. Lugares que já não se pareciam em nada com a fé que conheci. Já não chamavam os homens ao arrependimento. Não anunciavam a salvação. Preferiam aquilo que era popular, confortável, fácil de aceitar. E pouco a pouco, tornaram-se tão parecidas com o mundo ao redor que era quase impossível notar a diferença. A fé havia sido trocada por conveniência, e o que restava era só aparência. Vi pastores ensinando que o pecado era relativo, como se a verdade de Deus pudesse ser moldada ao gosto do freguês. Diziam que Deus aceitava todos exatamente como estavam, sem necessidade de mudança, sem arrependimento, sem transformação. Pregavam uma graça distorcida, não aquela que liberta, mas uma que acalma a consciência enquanto mantém as correntes presas. Outros iam além. Adaptavam as escrituras ao gosto da cultura, abraçando ideias que contrariavam abertamente a palavra de Deus. Trocaram a verdade por uma ilusão. Redefiniram o que é certo e errado. Chamaram o bem de mal e o mal de bem. E o mais assustador, o povo aplaudia. Vi igrejas onde ninguém mais falava da cruz. Ninguém mencionava o sacrifício, o sangue derramado por nossos pecados. Em vez disso, exaltavam o amor próprio. Vendiam a ideia de que ser cristão era conquistar sonhos, alcançar sucesso, viver a melhor versão de si mesmo. Deus havia se tornado um meio, uma ferramenta para enriquecer, ter poder, influenciar. Já não era mais o Rei Santo e Justo, diante de quem nos curvamos em obediência, mas uma espécie de patrocinador celestial, prestes a realizar os desejos de quem o invocasse do jeito certo. Aquelas não eram igrejas, eram empresas, e os líderes não eram pastores, eram comerciantes. Vendiam uma versão diluída de Jesus, uma que não exigia renúncia, nem compromisso, nem mudança de vida. A visão se tornou ainda mais nítida, e eu os vi. Os líderes, padres, bispos, pastores, homens que um dia defenderam a verdade com fervor, mas que com o tempo se renderam. Muitos começaram bem. Vi os jovens, cheios de paixão, com o coração ardendo por Cristo, desejando salvar vidas. Mas aos poucos, algo mudou. Para alguns, foi o dinheiro. Começaram a moldar suas pregações ao que atraía mais doações. A prioridade deixou de ser a salvação de almas, virou a construção de impérios. O sucesso já não era medido pela santidade, mas pelo tamanho dos templos, pelo número de seguidores, pela influência conquistada. Para outros, o problema foi o poder. Buscaram a aprovação de governos, celebridades, da opinião pública. Perderam o temor a Deus e passaram a temer perder sua posição. Vi pastores que, antes corajosos, agora suavizavam suas mensagens para não ofender ninguém importante. Vi bispos que já defenderam firmemente a palavra, agora apertando mãos políticas, permitindo que seus sermões fossem moldados pelo vento das modas culturais, em vez de permanecerem firmes na verdade imutável do Evangelho. E ali, diante daquela visão tão clara, entendi. A fé estava sendo negociada. O altar havia sido trocado pelo palco, o chamado substituído por conveniência, e a verdade abafada pelo desejo de agradar. Mesmo tendo abandonado a fé, muitos ainda estavam lá nos púlpitos, vestindo os trajes da liderança, pronunciando o nome de Jesus, mas sem conhecê-lo de verdade. Vi líderes fazendo alianças com o mundo,
abraçando ideias totalmente contrárias à palavra de Deus. Diziam que era em nome da unidade, da inclusão, do progresso, mas por trás de tudo isso havia medo. Medo de serem rejeitados, medo de perder influência, medo de sofrer por defender a verdade. E assim, aos poucos, foram cedendo. E quanto mais cediam, mais suas igrejas cresciam, mas cresciam em engano. O povo lotava os templos, as mensagens agradáveis atraíam multidões, e o inimigo se alegrava. Foi então que percebi quem estava por trás de tudo isso. O inimigo não destruiu a igreja atacando-a de fora. Não, ele foi muito mais sutil e perigoso. Entrou por dentro, infiltrou-se no meio dela. Vi forças espirituais sussurrando aos ouvidos de pastores, distorcendo suas palavras, fazendo-os acreditar que estavam fazendo o bem, quando, na verdade, estavam conduzindo almas direto para as trevas. Vi igrejas que já foram sólidas, apodrecendo por dentro. O inimigo não precisou derrubá-las com força. Bastou fazê-las se acomodar, ficarem mornas, mundanas, e à medida que se afastavam da verdade, nem sequer percebiam que haviam caído. Continuavam se chamando de cristãs. Continuavam cantando, pregando, levantando as mãos. Mas Jesus não estava mais ali. Ouvi a voz do Senhor dizer: eles acham que estão vivos, mas estão mortos. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Passei a vida acreditando que, se preservássemos as tradições, se mantivéssemos a aparência da fé, a igreja permaneceria firme. Mas naquele momento, enxerguei com clareza. O inimigo não destruiu o exterior da igreja. Ele atingiu o coração das pessoas. Fez com que acreditassem que estavam seguras, enquanto na verdade estavam sendo afogadas em engano. Caí de joelhos. Perguntei com a alma: Senhor, ainda há esperança? A escuridão se fechava ao meu redor. As sombras, os sussurros, o peso sufocante da mentira. Tudo parecia me esmagar. Jamais, em todos os meus anos servindo a Deus, imaginei sentir um vazio tão grande, uma ausência tão profunda da sua presença. Seria esse o destino dos enganados? Esse o lugar de espera para aqueles que honraram a Deus com os lábios, mas mantiveram o coração distante? Tentei gritar, mas minha voz foi engolida pelo nada. Foi então que vi uma luz, mas não era uma luz comum. Não era a chama fraca de velas de uma igreja, nem o brilho frio das luzes artificiais do mundo. Aquela luz era viva. E quando ela irrompeu no meio do vazio, foi como uma explosão. A escuridão estremeceu, os sussurros se calaram, e por um instante, a esperança ressurgiu como uma centelha no meio do caos. A escuridão recuou. As sombras se retraíram, e pela primeira vez desde que deixei meu corpo, senti algo parecido com respirar, mesmo sem ter mais pulmões. A luz crescia, forte, intensa, viva. Aos poucos, tudo foi sendo consumido por ela, até que restou apenas sua presença, radiante e irresistível. E então eu o vi, Jesus. Ali estava ele, glorioso, resplandecente, mais majestoso do que qualquer palavra poderia descrever. Vestido de luz, envolto em uma santidade tão pura, tão real, tão profunda, que minhas pernas cederam. Caí de joelhos, sem conseguir sustentar nem o olhar. Sua presença era demais. Não era como aquelas imagens suaves de Jesus que costumamos ver nas igrejas. Era fogo e luz. Era autoridade e amor. Tudo ao mesmo tempo. E minha alma inteira estremecia. Passei minha vida proclamando o nome dele. Defendi seus ensinamentos. Celebrei missas. Ergui o cálice relembrando seu sacrifício. Mas ali, diante dele, eu me sentia indigno. Porque naquele momento, sem escapatória, percebi que, mesmo conhecendo tanto sobre Jesus, eu nunca o tinha conhecido de verdade. Nenhum erro, nenhum desvio, nenhuma intenção mal direcionada podia mais ser escondida. Ali, diante da verdade em pessoa, não havia títulos, cargos, tradição ou aparência que me protegesse. Não havia desculpas, só havia a essência. E então ele falou. Sua voz não foi alta, mas ecoou dentro de mim como se tocasse cada célula da minha existência. Não precisou gritar. Sua presença exigia atenção até do silêncio. Ele disse: "Você serviu em meu nome, mas será que realmente me conheceu?" Essa pergunta me atravessou como um golpe certeiro, doído, impossível de ignorar. Minha mente recuou pelos anos que vivi. Lembrei de quanto tempo dediquei à tradição, à doutrina, às liturgias. Lembrei de quantas vezes corrigi desvios, preservei formas, combati heresias. Lembrei das orações recitadas, dos sermões pregados,
dos alertas contra o pecado. Tinha dado minha vida para fazer o que era certo, ou pelo menos achava que sim. Mas naquele instante, quando tentei responder, minha boca se calou, porque no fundo eu sabia. Eu conhecia as palavras, os ritos, a forma. Mas será que tinha conhecido o coração dele? Será que tinha buscado a sua presença ou apenas defendido suas ideias? Passei tanto tempo protegendo os símbolos da fé que talvez tenha esquecido para quem todos aqueles símbolos apontavam. Honrei Jesus com os lábios, mas será que alguma vez, de verdade, o busquei com o coração? Falei tantas vezes sobre a presença de Jesus, mas será que algum dia eu realmente entrei nela? Guiei pessoas em orações, conduzi cultos, celebrei missas, mas quantas vezes me sentei diante dele apenas para estar com ele? Em silêncio, sem pressa, sem liturgia, só por amor. As lágrimas queimavam meus olhos. O olhar de Jesus não era de raiva, era de tristeza, não pelo que eu tinha feito, mas pelo que eu havia deixado de viver. Muitos me servem com palavras e tradições, ele disse, mas seus corações estão longe de mim. Falam do meu nome, mas não me buscam. Me honram com os lábios, mas não me conhecem. Aquelas palavras não eram novas. Eu as conhecia. Já havia lido nos evangelhos. Jesus as disse aos fariseus, os religiosos do seu tempo, e por tantos anos achei que essa repreensão era só para eles, os falsos mestres, os corrompidos, os enganadores. Mas agora eu entendia. Era para mim também, e para muitos na igreja. Jesus ergueu a mão e, num instante, a visão se transformou novamente. Vi as igrejas mais uma vez, mas dessa vez com os olhos dele. E o que vi partiu meu coração. Muitas delas iriam cair. Não por causa de perseguição, não por causa de inimigos externos, mas porque se tornaram ocas por dentro. Trocaram a verdade pelo conforto, a santidade pela aceitação, o temor de Deus pela busca por influência. E quando os tempos difíceis chegassem, e chegariam, essas igrejas desabariam sob o próprio peso, tinham sido construídas sobre areia, e quando as provações viessem, o povo se dispersaria, muitos se afastariam da fé, percebendo, tarde demais, que seguiram homens, e não a Cristo. Mas nem todos. Ainda havia um remanescente, pequenos grupos de fiéis, perseguidos, escondidos, invisíveis ao mundo. Vi gente reunida em casas, porões, lugares secretos onde ser cristão era crime. Eles não tinham catedrais, não tinham dinheiro nem prestígio, mas tinham algo, ou melhor, tinham alguém, tinham Jesus. Oravam com fervor, adoravam não por hábito, mas por desejo de estar com ele. Pregavam o evangelho inteiro, mesmo quando isso custava tudo. Eram poucos, mas eram firmes, porque estavam edificados sobre a rocha. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse Jesus. E naquele momento, eu entendi. Ele não falava de prédios, instituições ou tradições. Falava das pessoas que realmente o conheciam, daqueles que não negociaram a fé, que não se curvaram ao mundo, que escolheram a ele, acima de tudo. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Passei a vida acreditando que a força da igreja estava em sua história, em sua estrutura, em suas práticas imutáveis. Mas agora eu via com clareza. A força da igreja está em Cristo. Só nele. Caí de joelhos, tomado pela dor e pela esperança. Sussurrei: Senhor, o que devo fazer? E então ele estendeu a mão. Venha, disse Jesus. Ainda há mais para você ver. E com isso, tudo começou a mudar de novo. O mundo ao meu redor se transformava. E os olhos dele, cheios de firmeza, mas também de amor, permaneciam fixos nos meus. Com um olhar carregado de dor e urgência, ele me disse: você precisa voltar. Uma tristeza profunda tomou conta de mim. Voltar? Retornar ao mundo que eu havia acabado de ver, onde a mentira se espalhava dentro da própria igreja, onde a verdade vinha sendo trocada por conveniências. Como deixar aquela presença tão gloriosa? Como sair dali depois de finalmente estar diante dele? Sussurrei com a voz embargada: Senhor, por favor, me deixa ficar. Cada parte do meu ser desejava permanecer ali, onde não havia dor, nem medo, nem dúvidas. Só ele, só sua luz. Mas Jesus permaneceu firme. Muitos vão rejeitar você, ele disse, mas alguns vão ouvir. Diga a verdade antes que seja tarde. Aquelas palavras cortaram fundo. Não era um convite, era um chamado, um envio. Olhei para minha comunidade, para meus irmãos de fé, minha família,
Será que sabiam o quão perto estavam de serem arrastados por esse engano? Será que percebiam o quão pouco tempo ainda restava? Meu coração se apertou. Encarei Jesus uma última vez e perguntei com a alma pesada: e se eles não quiserem ouvir? Isso não cabe a você, ele respondeu. Sua missão é falar. A escolha é deles. Sua mão permanecia estendida. Meus olhos se encheram de lágrimas enquanto eu a tocava. E então, a luz me envolveu completamente. Uma claridade intensa invadiu todos os meus sentidos. Foi como ser puxado para trás, arrancado da glória, da perfeição da presença de Cristo. Num segundo, eu ofeguei. O ar cortou meus pulmões. A luz fria dos hospitais ofuscou minha visão. E os sons. Monitores apitando, gritos, passos apressados. Meu corpo parecia pesar toneladas, como se tivesse saído de dentro de uma pedra. Vozes começaram a ecoar ao redor. Ele está respirando. O coração voltou a bater. Mãos me seguravam, verificavam meu pulso, ajustavam aparelhos ao meu redor. A sala estava tomada pelo caos, mas eu mal conseguia reagir. Só piscava, atordoado, tentando entender. Eu tinha voltado. Minha família se lançou sobre mim. Meus dedos foram apertados por mãos trêmulas, vi olhos arregalados, cheios de espanto e lágrimas. Minha irmã chorava sem conseguir parar. Um dos meus sobrinhos sussurrou: "Achamos que tínhamos perdido você." Virei a cabeça devagar, a voz rouca, os lábios tremendo, e então falei: "Eu vi Jesus." O quarto ficou em silêncio. O aperto da mão da minha esposa ficou mais firme. Os médicos se entreolharam, seus rostos passando da admiração para a dúvida. Respirei fundo, mesmo com os pulmões ardendo, e tentei continuar. Ele me mostrou o que está acontecendo com a igreja, o engano, a escuridão. E ali, no meio daquela sala de hospital, cercado por máquinas e gente tentando entender o impossível, eu soube. Minha missão apenas começava. Quando comecei a contar o que havia vivido, notei que algo mudou no ambiente. Algumas expressões se iluminaram de espanto, outras se fecharam num incômodo visível. Até mesmo entre os padres que haviam orado por mim, percebi olhares de dúvida. Um deles murmurou baixinho: "Talvez tenha sido só um sonho, um delírio da mente." Mas eu sabia, com toda a certeza que existe, que aquilo era real. E mais, eu sabia que não podia me calar. Subi ao púlpito da igreja onde havia pregado por tantos anos. As mãos tremiam, o coração disparava no peito. Já havia falado ali muitas vezes, mas nunca assim, nunca com tanto peso, nunca com tamanha urgência. Respirei fundo. E então falei: "Eu morri." O sussurro correu entre os bancos como uma onda. Continuei: "Eu estive diante de Jesus, e ele me mostrou o que está acontecendo com a igreja, o engano, as concessões, o abandono silencioso da verdade. Muitos acham que o seguem, mas não o conhecem de verdade." Os rostos se mexeram. Alguns se inclinaram para a frente, atentos. Outros franziram a testa e cruzaram os braços. Eu sentia, ali, diante de mim, a semente da divisão começava a brotar. Tempos difíceis estão chegando. A verdadeira igreja vai sofrer. Muitos vão cair porque construíram sua fé sobre areia. Mas ainda há tempo. Tempo de buscar a Jesus, e não apenas a religião. Leiam a palavra. Voltem-se a Ele. Não esperem até que seja tarde demais. Um silêncio pesado tomou conta do lugar. Alguns abaixaram a cabeça, em reflexão. Outros, desconfortáveis, se levantaram e saíram. E eu fiquei ali olhando para cada um deles, sentindo o peso da missão, mas também a paz de quem obedeceu. Nem todos ouviriam. Eu sabia disso, mas eu havia dito o que precisava ser dito. Havia cumprido aquilo que me foi ordenado. Eu não era mais o mesmo homem que morreu. O padre que confiava apenas na tradição havia ficado para trás. Agora eu conhecia a verdade, e uma coisa era certa: nunca mais ficaria em silêncio.